Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os seus bens, que estão em casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar pode, num primeiro momento, causar em nossos corações um impacto negativo. Podemos ter a ilusão de que o que nos motiva a seguir Jesus Cristo é o medo da condenação, que poderá decorrer de não reconhecê-lo. Na verdade, o medo aqui tem função pedagógica, não motivacional. Função pedagógica porque todos nós que nos dispusemos em algum momento a ensinar alguma coisa para alguém, e toda a tarefa do ensino tem de alguma forma que haver-se com as paixões. Quando nós nos pomos a ensinar uma criança sobre gentileza, sobre responsabilidade, temos que fazer acompanhar do nosso ensinamento também a apresentação dos riscos, para que a criança então possa estar desperta. Aquilo que está sendo narrado no Evangelho de Lucas, dando a conhecer que a vinda do Filho do Homem não conhecerá antecipações, quer nos fazer compreender que a fé tem a ver com estar desperto. Às vezes, nós nos refugiamos nos ritos, nas repetições, para que isto então anestesie a nossa consciência. É possível ter uma relação com a religião, com a repetição, com o hábito e com a rotina, para que nós fugamos daquilo que mais importa. Há alguns dias atrás, alguns capítulos atrás, nós líamos o Evangelho de Lucas, em que Cristo compara a chegada do reino e a sua irrupção como a de um convite a um grande banquete. Deus passa sempre, nos convida, nos chama, quer nos atrair para estarmos com Ele. E assim nós cantamos: se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, a decisão é sua. Muitos são convidados, mas quase ninguém tem tempo. Isto acontece na nossa relação com Deus, mas também nas relações uns com os outros. Não raro nós não temos tempo, porque o amor exige comprometimentos. Não é à toa, porque não temos tempo, porque não queremos estar despertos, que nós somos a civilização do prazer e não do amor. A civilização da superfície, do imediato, mas que tem muita dificuldade de entender sobre permanências. Não raro nós, sendo a civilização de tantas possibilidades, somos também a civilização de tantas ansiedades. Cristo no Evangelho de Lucas, então, está nos despertando para aquilo que importa.
No primeiro momento, podemos olhar para a história de Noé, para a história de Ló e sua esposa, e podemos ver ali sinais de destruição, dilúvio, Sodoma e Gomorra sendo consumida por fogo que cai do céu. Mas não nos esqueçamos, a história de Noé não fala sobre um Deus que se dispõe a afogar a criação nas águas, mas fala sobre o desejo deste mesmo Deus de fazer uma aliança com uma criação que insiste em caminhar na direção errada, na direção do sono, da morte, do apego. Tanto quanto acontece também no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, onde os homens faziam negócios, esquecendo-se do direito e da justiça, violentando o pobre e as suas necessidades, abusando. Portanto, o olhar aqui não é sobre a destruição, mas é sobre como temos que estar despertos. Como que temos que perceber que nossas vidas e nossas escolhas expõem responsabilidades, que aquilo que nós fazemos neste mundo certamente nos encaminhará para a destinação eterna no outro. E cada um de nós, diante deste Evangelho, ao invés de sentirmos medo, temos que nos perguntar e nos confrontar com esta palavra. Temos que nos perguntar sobre como nós estamos vivendo e sobre nossa capacidade de estarmos despertos. Nós cantamos isso, irmãs e irmãos, no final do Salmo 118, 119. Pedimos ao Senhor, cantando com a poesia própria dos Salmos: abri os meus lábios e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Veja, se nós não temos sido, nestes últimos tempos, homens e mulheres de cegueira, estamos atentos o tempo todo para o discernimento da vontade do Senhor? Estamos nos percebendo uns aos outros como somos? Estamos perceptivos dos sinais dos tempos, percebendo a visita do Senhor em direção a nós? Pedimos ao Salmo que o nosso coração esteja aberto, e o coração aberto através dos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas que encerram a lei do nosso Deus. E que lei é esta? Porque podemos ter a impressão de que quando Deus nos pede para seguirmos os seus mandamentos, estamos dizendo de uma coisa externa a nós, que a gente tem que cumprir por medo. Na verdade, nós devemos cumprir a lei do Senhor Deus, porque fomos feitos para ela. E aqui volta ao Evangelho, temos que tomar cuidado para não darmos desculpa, para a gente não dar desculpa. Certamente, uma das formas mais confortáveis, uma das maiores zonas de conforto da existência humana, é dizer que as pessoas e que as circunstâncias nos impedem de ser quem somos. Eu seria melhor se não fosse esse casamento. Eu seria mais gentil se não tivesse essa história. Eu sou desse jeito porque me provocam, eu até tento, mas não me dão oportunidade de ser diferente. E Jesus no Evangelho vai nos ajudando a perceber que não, de que todos nós temos ao nosso alcance, ao alcance do instante presente, a possibilidade de tomarmos decisões. Está ao meu alcance, ao seu alcance, ao nosso alcance, a possibilidade de reconhecermos ou não o tempo da graça, o Kairós, em que o Senhor nos visita e que nos chama à conversão. Está ao nosso alcance a possibilidade de permitirmos, como diz o Salmo 118, que cantamos em um dos seus versículos: Senhor, corro a estrada de vossos mandamentos, porque vós me dilatais o coração. Irmãos e irmãs, tomemos cuidado para não padecermos de corações estreitos. Os bens, as inutilidades, a avareza, o ressentimento pode estreitar o nosso coração. E Cristo diz: lembrai-vos da mulher de Jó. A mulher de Jó é um sinal profundo de quem vive olhando para trás. Tem gente que é assim, vai sendo anos escravo daquilo que aconteceu lá atrás, vai passando a vida inteira tendo que dar respostas a pessoas que nem sequer existem mais. E a palavra nos ajuda a perceber: quem olha para trás, quem se volta para trás, quem está preso ao passado, corre o risco de virar uma estátua de sal. Isso pode destruir um casamento.
Isso pode atrapalhar ressignificações. Isso pode impedir uma família de uma reconciliação, viver olhando para trás, para o passado, não dar uma outra oportunidade, não se permitir ser uma outra coisa. Nós terminamos como estátuas de sal. João, na primeira leitura que nós escutamos, nos dá o antídoto para que nós não estejamos petrificados e para que o nosso coração se dilate. O amor. Este é um mandamento que nós recebemos, um mandamento novo, mas que ao mesmo tempo é antigo desde o princípio, amar. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. João, na sua carta e também no seu evangelho, vai trabalhando constantemente essas antíteses. O que é antítese? É você colocar uma coisa junto da outra, para que assim, através da oposição, possa se tirar um ensinamento. João coloca de um lado as trevas e a luz, a verdade, a mentira, a morte, a vida, o amor e a incapacidade de acolher os outros, lugar particular onde Deus nos fala. E ele está dizendo, andar conforme a verdade, tanto quanto deixar que a luz de Cristo habite nas trevas que todos nós trazemos e precisamos ser arrancados destas trevas e sombras da morte. Como diz Lucas no seu evangelho, isto só é possível quando nós deixamos que o amor lance luz dentro de nós. Amar significa abrir as janelas, airar-se, dilatar o coração, que certamente não é um exercício fácil. É num primeiro momento doloroso, porque o amor compreende as suas dores, é um investimento de alto risco e, segundo a perspectiva humana, de retornos incertos. Mas quem arrisca se amar, torna-se bem-aventurado. Lembremos do evangelho de domingo passado, o evangelho das bem-aventuranças, as bem-aventuranças que falam não de uma felicidade que vai acontecer lá, quando estivermos numa igreja ideal, num país ideal, mas que acontece agora, quando em meio às dificuldades nós não nos deixamos perder. Este é o mandamento novo que traz ao nosso coração a alegria, já que João vai dizer neste mesmo evangelho, capítulo 14, disse-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O amor verdadeiro, autêntico, traz um bálsamo para as feridas de nossas almas. O amor verdadeiro e autêntico nos traz a alegria. Esta é a consequência fundamental de quem ama, poder estar alegre. E a alegria significa não ter uma vida fácil, irmãos e irmãs, mas significa insistir e perseverar. Este é o mandamento que temos desde o princípio, vai dizer João, um mandamento novo. Novo no sentido de que quem ama tem a capacidade de renovar-se. É isso. Quem ama faz daquilo que é antigo o novo. A mesma casa, o mesmo casamento, os mesmos problemas, as mesmas macacoas, e deixar que Deus ali infunda a sua graça, a sua bondade, e ali torna-se, surge algo novo. Amar significa não que as coisas externas se modificam, mas quando as coisas estão bem dentro de nós, tudo no externo se transforma. Este é o mandato novo. Dou-vos este novo mandamento, diz o Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-nos até o fim na intensidade e na duração, porque o amor é a única coisa que não passa, como vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, e eu acrescentaria dizendo, é a única coisa que nos permite não desistir, que não entedia, lembrando daquilo que diz São João da Cruz. Quem é que se põe a amar, não cansa nem se cansa. Lá onde houver cansaço, desmotivação, lá onde as dificuldades impuserem uma diminuição de ritmo dos nossos pés, tenhamos a certeza, está faltando amor. É preciso colocar amor para encontrar amor, porque o amor é o que nos dá a graça de lançarmos à frente e não desanimarmos de modo nenhum, mesmo entre frangalhos, mesmo sem conseguir intuir horizontes para continuar seguindo.
devemos nós viver conforme este mandamento do amor. E aqui, no versículo 7 desta leitura, João apresenta algo que serve também para a nossa reflexão. Ele diz assim: acontece que, se espalhando pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor e o anticristo. Do que é que João está dizendo? Se nós vamos ao Evangelho de João, o quarto evangelista, nós podemos ter a impressão de que Jesus Cristo fala de um amor abstrato. Quando nós vemos a belíssima poesia do quarto evangelista, falando do amor, amai-vos uns aos outros, a gente pode imaginar que o amor é uma foto bonita no Instagram, uma daquelas coisas que a gente posta, aquelas retratos que a gente coloca lá em cima do criado mudo, ou de um aparador lá na nossa casa para ficar enchendo de poeira. E aí, no tempo de João, já começou-se a inclinar nessa direção de que, não basta conhecer, basta saber, basta que nós tenhamos nos lábios o amor. E João, então, escreve a sua carta para dizer: não, o Verbo nos veio visitar na carne. Portanto, o amor pede não só sentimentos, afetividades, emoções, mas o amor significa uma disposição concreta de encontrar a carne, a dureza da vida humana, a concretude de um menino chorando de madrugada e ter que ampará-lo. E ele está dizendo: é preciso tomar cuidado, porque há uma tendência abstrata, pouco encarnada, como se a fé em nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ser uma ideia bonita, uma abstração. Isso tem nome na história da igreja, chama-se gnosticismo. É isso, gnose, conhecimento, esta ideia. Nós podemos ter uma relação com o sagrado que seja apenas da nossa cabeça, do nosso intelecto, do nosso conhecimento. Tem gente que é assim, não é? Acha porque decorou o catecismo da Igreja Católica, já está tudo resolvido e descontado. Não, eu sei todas as doutrinas, não, eu rezo, eu vou no grupo tal, eu faço isso, faço aquilo. João está dizendo: não. Esta é a linha do anticristo. O amor verdadeiro pede comprometimento, pede vínculo, pede reciprocidade. O amor perde carne. Papa Francisco, na encíclica Gaudete et Exsultate, que fala da santidade, nos convida a tomar cuidado com isso, para nós não confundirmos a fé cristã com este gnosticismo, com essa abstração. Porque aí nós vamos ter uma fé de um Cristo sem igreja. É um Cristo sem igreja, é assim. Eu rezo na minha casa, eu faço para mim, é só eu e Deus, não precisa dos outros. Não. João está ajudando a entender que quando nós nos unimos a Cristo, nós temos que nos unir a todos a quem Ele doa. Eu sei, a rede que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vem com tudo tipo de peixe, tem cabeça de bagre, tem bacalhau, gente descabeceada. Eu sei, não é fácil estar na igreja com todo mundo junto, mas temos que ser pacientes uns com os outros, dentro desta igreja, sendo um só corpo, como católicos, porque Cristo também foi paciente conosco. E se Ele nos tratou com um tamanho amor, com tamanha compaixão, assim também devemos nós sermos curadores feridos uns dos outros. Porque vai lembrar João nesta mesma carta: todo aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não é capaz de amar ao próximo a quem vê, ainda não encontrou a verdade. Se nós não somos capazes de amar aqueles que nós vemos, como é que nós seremos capazes de amar aqueles a quem nós não vemos? Tomemos cuidado com isso, irmãos e irmãs. Tem gente que ama as toras de árvore na Amazônia, que ama as crianças empobrecidas na África, mas não é capaz de amar quem está dentro de casa, dormindo na mesma cama. Olha para você ver, João está dizendo isso é coisa do anticristo. Cristo encarnou-se, o nosso amor pede carne, ele não é só afetivo, é efetivo, ele é capaz de salvar. Lembremos-nos hoje da memória de São Martinho de Tours, um santo já muito antigo na história da igreja. Tem uma das passagens da história dele, que é inclusive reproduzida em muitas obras de arte. Ele, num dado momento, andando no cavalo, e encontra um pobre,
ele tinha apenas a sua capa, uma noite fria, chuvosa, ele então rasga metade do seu manto e dá àquele pobre. E aí se diz que à noite ele sonha com nosso Senhor Jesus Cristo, lhe agradecendo. Como nós, olhando para esta história, lembremos aquilo que diz o livro dos Provérbios: quem se compadece do pobre, empresta a Cristo. Coisa bonita, né? Quando a gente dá daquilo que é nosso para alguém que nos pede de comer, ou para alguém que é indigente dentro da nossa casa, todo mundo tem assim, um irmão indigente, um esposo indigente, um neto indigente, ao emprestar para essa pessoa nossa paciência, nossa compreensão, nosso amor concreto, que de vez em quando faz ranger os dentes, nós estamos, antes de tudo, emprestando a nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nessas pessoas que Ele nos visita. Esta era a consciência, inclusive, de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando passava dificuldades no Carmelo. Ela tinha uma irmã lá que ela não gostava muito não, né? Ela dizia que a irmã irritava ela, jogava água na cara dela, e ela então vê nas contradições desta irmã a visita de Cristo, assim como São Francisco, ao dizer da perfeita alegria, ele voltando com o Frei Leão para um dos seus conventos, não é reconhecido pelos frades, colocado para fora, ele diz a Frei Leão: será uma perfeita alegria se nós batermos na porta do convento, chegarmos, não fomos recebidos, disserem que são mendigos, não nos deixarem entrar. Se nós percebemos que nesse abandono imitamos a nosso Senhor Jesus Cristo, aí estará a perfeita alegria. É isto a que nós somos convidados, irmãos e irmãs, permanecer neste amor, que certamente, como disse, nos fará ranger os dentes, mas que nos faz ter consciência do instante, como sendo o lugar em que nos visita a Deus, e este amor que um dia nos abrirá as portas do céu. Permaneçamos no amor, porque todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As nossas preces.